Boa noite, pessoal, meu nome é Rafael do canal do Ligeiro, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Finalmente, depois de 4 meses sem fazer meus vídeos, né, devido a essa pandemia aí do coronavírus, né, essa doença aí. Falar nisso, como é que vocês estão aí? Está tudo bem? Usando máscara fora de casa. Ao sair, vocês estão lembrando, né, de higienizar suas mãos, né, em lugares públicos, distanciamento público, né? E outras recomendações médicas aí vocês estão seguindo? Espero que sim, eu estou, né? Até mesmo porque eu não quero pegar essa doença nem a pau, né? Então, gente, vamos falar aqui agora referente depois de longo tempo, longo período que eu fiquei, né? Vamos justificar aqui por causa dessa doença, né? Meu canal é justamente para o que? Termos futebolísticos, né? Referente ao futebol. Não sou muito de falar do futebol lá fora, porque o futebol já começou lá na Europa. Mas não sou muito de falar de futebol lá na Europa não, porque eu não acho muita graça. Não acho muito sentido assim, né? Porque se for bem ver, Real Madrid campeão, fácil, né? Barcelona sempre disputa com o Real Madrid, Bayern de Munique campeão. Enfim, o campeonato europeu é muito apático nisso aí, é muito padronizado nisso aí, né? A única coisa que tem mais graça de acompanhar aí é a Liga dos Campeões, né? Que são vários times de vários países da Europa, né? Reunindo aí, né? E várias zebras acontecem. Coisas que nas ligas nacionais da Europa não acontece tanta zebra. É difícil acontecer, né? Muito raro acontecer. Mas isso já não vou falar do futebol europeu, vou falar do futebol, nosso futebol brasileiro. E falando do futebol brasileiro, minhas questões serão referente ao Flamengo. O Campeonato Carioca já teve seu início, e outros futebols, tá, em outros campeonatos aí do futebol aí brasileiro tá retornando de pouquinho em pouquinho, né? Por isso que estou fazendo meu vídeo, porque logo mais, né, mais breve vai voltar o futebol paulista. Daqui aos 4 meses atrás, se eu não me engano, eu fui fazendo justamente na semana da doença, né, do coronavírus, do Covid-19, referente ao clássico Palmeiras e Corinthians, né? Obviamente estava muita gente animada pro jogo. O Corinthians estava na fase de decadência, o Palmeiras, né, sucumbindo aí, subindo na tabela, né, sendo que terminou com o Santo André no topo, né, no geral, o Palmeiras embaixo, em segundo colocado, né? São Paulo, se eu não me engano, está em terceiro, Santos em quarto, e o Corinthians está brigando para entrar ainda. O Corinthians está na beira da morte, né? Se perder ou empatar, já era. Por isso que é um clássico assim de encher muita emoção. Todo mundo gosta de acompanhar um clássico, né? Para quem gosta de futebol, gosta de acompanhar um bom jogo, né? Futebol é um jogo assim muito emocionante, eletrizante, de bombear corações, né? Sendo da parte do Corinthians, sendo da parte do Palmeiras, ou até mesmo para quem torce para Atlético, Cruzeiro, até mesmo uma semana antes, ou 2 semanas antes, se eu não me engano, teve outro maior clássico do Brasil, que eu considero, que é Atlético Mineiro e Cruzeiro, que nesse jogo o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro, com muita dificuldade, com muito sufoco, que mesmo o Cruzeiro na Série B conseguiu dar uma equilibrada no jogo, dar aquela emoção no jogo, né? Quase o Cruzeiro venceu o jogo, mas o Atlético Mineiro mostrou a superioridade na Série A e venceu o jogo aí, se mantendo no G4 aí do Campeonato Mineiro, né? E o Campeonato Mineiro tá bem emocionante, porque o líder do Campeonato Mineiro é o América. O Atlético Mineiro está em 4º colocado, o Cruzeiro, se eu não me engano, está em 6º colocado, né? E o Cruzeiro tá só caindo pela competição mineira. É perigoso nem passar para a segunda fase, que é as quartas de finais. E falando aqui, voltando aqui ao tema aqui, vou falar do Flamengo, atual campeão carioca. Vou falar do clássico Palmeiras e Corinthians, que vai acontecer na quarta-feira que vem, com transmissão ao vivo da TV Globo, tá? E vou falar também do retorno aí do futebol aí, voltando dia 8 de agosto, né, o Campeonato Brasileiro.
Por que eu vou falar? Porque volta o famoso Cartola FC para quem gosta, para os fanáticos do futebol, para quem ama futebol, né? Eu já expliquei nos meus outros vídeos anteriores porque eu gosto tanto do Cartola FC, porque o Cartola FC ele representa aquelas pessoas que não têm idolatria com o seu time, né? Não há aquela rixa com aquele time. Você apenas tem um gosto, prazer de gostar de ver futebol, de assistir futebol, de xingar o juiz, brigar com aquele jogador que não está jogando direito, brigar com aquele goleiro que não está fazendo aquelas defesas que você espera, ou brigar com o atacante que não faz o gol que está na cara, né? Esse que é o emocionante do Cartola FC. E vou começando aqui agora falando do primeiro jogo que aconteceu esses dias, né? Flamengo campeão fácil no Campeonato Carioca. Por que eu digo fácil? Porque o Flamengo está em outro patamar, né? O Flamengo está em outro nível, em outro momento, uma fase extraordinária, né? Foi campeão aí da Supercopa do Brasil e foi jogar o Campeonato Carioca só por jogar. Pelo que eu vi no jogo, foi apenas um amistoso, né? Não foi aquele jogo assim de encher os olhos, não. Acompanhei os 3 jogos que teve o Flamengo. O Flamengo perdeu o primeiro jogo empatou o jogo, na verdade, em 1-1. Terminou nos pênaltis e o Fluminense comemorou como se fosse um Mundial de Clubes, né? Assim eu posso comparar. E não vi tanta coisa assim não, porque aí o Flamengo mostrou que é superior em campo, vencendo o Fluminense em 2 jogos. Fez 2-1 no primeiro e 1-0 no segundo. Tipo, mostrando, caracterizando a sua superioridade no futebol do Rio, né? Aí eu te pergunto, quem que é Botafogo, Fluminense e Vasco perto do Flamengo, né? Com uma excelente fase que se encontra com o técnico Jorge Jesus, tem Bruno Henrique, Gabriel, Barbosa, que é o famoso Gabigol, Arrascaeta, né? Os laterais de encher os olhos, que é o Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, entre outros grandes jogadores, grandes nomes que tem o Flamengo no seu poderosíssimo elenco, né? O Flamengo fez um forte time desde o ano passado e conseguiu basicamente manter a mesma filosofia, a mesma metodologia de jogo dentro de campo. E aí acabou ganhando o Carioca, né? Foi batido o martelo. No Campeonato Carioca era para ter sido estendido mais, mas pelo momento que se encontra, né, no caso do Brasil, por causa da pandemia, reduziram o jogo e fizeram apenas em 3. Se o Fluminense perdesse o jogo, né, da Taça Rio, o Flamengo já ia ser considerado automaticamente campeão carioca devido a ter ganhado a Taça Guanabara. Como o Fluminense ganhou do Flamengo, aí teve que ter os 2 jogos só para reduzir, né, e já sacramentar um dos 2 campeão. E agora vai ter o jogo como eu citei, né, do Palmeiras e Corinthians. Aí eu te pergunto, como é que tá esses 2 times depois esse longo período que ficamos em pausa, né? Em congelamento, né? Eu não sei dizer muita coisa do Palmeiras. Sei que o Dudu saiu do Palmeiras, foi lá pro futebol chinês. Não, perdão, foi futebol lá das Arábias, né? O time lá da Arábia. E vai ganhar com certeza super bem. Foi lá mais pelas condições financeiras, né? Que o Palmeiras tinha prometido quando fosse, né, acatado, fosse oferecido um dinheiro bom para o Palmeiras para a venda do Dudu, o Dudu seria vendido. E foi o que aconteceu. O Dudu acabou saindo do Palmeiras devido a uma grande oferta financeira para ele, para o jogador, né? E aí ele já assinou a sua saída para o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras tem grandes nomes como Luiz Adriano, né? Roger Guedes, que eu ouvi dizer tá vindo no Palmeiras, se é que já não veio, né? Não sei se já anunciou. Tem outros nomes aí, né, quentíssimos aí para jogar no lugar dele. Dudu foi um grande nome no Palmeiras durante um longo período, mas eu sempre considerei ele um baixinho invocado, né? Porque ele adora causar encrenca nos jogos, mas é um jogador que recebe muitas faltas, um jogador que chama muita responsabilidade. Mas não podemos focar em apenas um, sendo que o time é um elenco, é um grupo, é coletividade. Como eu sempre disse no time do Palmeiras, tem que haver coletividade, coisa que eu não via. Mas com o Luxemburgo, eu acho que a história está mudando de conversa. O Palmeiras está jogando até muito mais, está jogando até melhor. Já no lado do Corinthians, o Corinthians está numa crise ferrenha, até mesmo por causa das condições financeiras, né? Está devendo muito,
né? Fez pequenas contratações, né? O grande nome do momento é o Jô, que eu não vejo muita coisa nele, nunca vi na verdade, né? Pode-se dizer que alguns corintianos digam, ah, mas 2017 foi artilheiro do Brasil. 2017, quem que era o técnico? Tite. Tite já não está mais no Corinthians, né? Quem está no Corinthians agora é aquele técnico lá, que era técnico do Atlético Paranaense, que já estava de corda bamba, assim, ó. A torcida já está querendo cortar o pescoço dele, porque já não aguenta mais ele no time. Mas no momento o Corinthians ainda, o André Sanches ainda manteve ele, manteve a palavra de manter ele. Mas será que se acontecer uma derrota, nem que seja de 1-0 para o rival, dentro de casa, no Itaquera, será que esse técnico vai se manter? Eis a pergunta, né? É uma grande alegria minha, uma grande satisfação minha, né, poder estar voltando meus vídeos aqui, né, falando principalmente desse clássico maravilhoso que é Palmeiras e Corinthians. Com certeza eu vou estar falando mais sobre esse jogo, com certeza vou falar o pós desse jogo, não sei se na terça ainda ou no mesmo dia de quarta-feira, e com certeza eu vou falar pós-jogo, como sempre fiz, tá? Com grande satisfação volto a fazer meus vídeos, com grande satisfação eu volto a manifestar, né, minhas opiniões, como sempre prestei aqui, minhas opiniões dos jogos, como estão os times, como vão jogar, se o time está bem ou se não está, né, no momento do Cartola também, quem deve ser ou não escalado, como é que vai ser, né, durante os campeonatos. Eu não sou aquele expert no jogo, no game, né, no fantasy game, e muito menos expert em futebol. Isso é só um prazer que eu tenho, né, em estar passando os meus, entre aspas, conhecimentos, né, para quem gosta, né, tem esse gosto de acompanhar o futebol, né, principalmente o futebol brasileiro, porque eu não sou muito fã do futebol europeu, somente da Liga dos Campeões, como eu já citei. Então, pessoal, vamos ver como é que vai ser esse Palmeiras e Corinthians aí. É de muitas emoções, um clássico de ferver, né, o sangue, né, esquentar os olhos, ferver o pé da chuteira. O peso das duas camisas é muito grande, principalmente que é lá em Itaquera o jogo, no estádio do Corinthians, e sempre foram grandes jogos, né? Dentro do estádio lá de Itaquera foi sempre grandes jogos, né? Teve vários empates, o Palmeiras venceu bastante, como o Corinthians também já venceu bastante dentro de casa. Mas eu, na minha opinião, não gosto muito de arriscar placares não, mas eu acho que o Palmeiras consegue vencer esse jogo pelo momento que se encontra, né? Mesmo com torcida adorando a volta do jogo aí, o Corinthians não tem elenco, não tem meio campo, né? Não tem defesa, né? O Cássio está em um péssimo momento, né? Claro que quando se fala em clássico, o time muda de conversa, o time altera o sangue, tem aquele fervor lá de querer vencer o jogo, seja jogando bem ou jogando mal. Mas pelo momento que o Corinthians se encontra, eu acho que o Corinthians não vai ganhar esse jogo não. Eu acho, não é porque eu sou palmeirense não, mas é porque eu acho pelo momento que se encontra o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo, nem que seja de 1-0, um jogo bem pegado, um jogo bem disputado, né? Pelo menos é isso que eu espero. Que não seja igual Flamengo e Fluminense, que foi um jogo horroroso de assistir, um jogo de dar sono, né? Mas enfim, povo, muito obrigado aí. Quem me acompanha, se possível me dá um like ou um gostei ou não gostei, né? Não ligo se vocês também não gostarem. Pelo menos vocês estão dando sua satisfação aí. Compartilhem ou comentem o que vocês acharem dos meus comentários. Podem criticar, né? Crítica construtiva, com certeza. As críticas que não foram construtivas eu já aviso logo de cara que eu já excluo, que eu já descarto. E sejam bem-vindos aqui de volta aqui ao meu canal. Um forte abraço, até a próxima semana. Fui.